Imagine por um momento que você está em uma situação desesperadora. Você é mãe solteira, tem 38 anos, tem 2 filhos pequenos para sustentar e seu salário mal é suficiente para cobrir as necessidades básicas. Todo mês é uma luta constante entre pagar aluguel ou comprar comida suficiente. Todas as noites você fica acordado, se perguntando se algum dia será capaz de oferecer a seus filhos as oportunidades que eles merecem. Essa era exatamente a realidade de Maria Helena Rodrigues há apenas 8 meses. Ela trabalhou como assistente administrativa em uma pequena empresa, ganhando um salário mínimo, vendo seus sonhos desaparecerem lentamente enquanto as contas se acumulavam na mesa da cozinha. Mas o que você está prestes a ouvir vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível. Porque Maria Helena não apenas transformou sua situação financeira, mas o fez aplicando um método específico desenvolvido por Brian Tracy, que, segundo vários testemunhos, as grandes corporações tentaram manter em segredo por décadas. Por que em segredo? Porque esse método não ensina apenas como negociar melhor ou ser mais persuasivo em seu trabalho atual. Vai muito mais longe. Ele revela os mecanismos psicológicos profundos que as empresas usam para manter seus funcionários em uma zona de conforto financeiro limitada e, mais importante, mostra exatamente como virar essas técnicas a seu favor. No dia em que Maria Helena descobriu esse método, sua vida mudou para sempre. Em seu primeiro mês, aplicando essas técnicas, ele negociou um aumento de 25% em seu salário atual. No segundo mês, ele conseguiu um emprego mais bem remunerado usando estratégias de persuasão que nunca conheceu. No terceiro mês, comecei a gerar renda adicional, aplicando esses princípios em pequenos projetos freelance. Mas aí vem a parte realmente chocante. No 8º mês, Maria Helena havia quintuplicado sua renda original. Não só isso, mas ela havia desenvolvido 3 fontes diferentes de renda. Tinha uma conta poupança com 6 meses de despesas cobertas e, pela primeira vez em anos, podia dormir profundamente, sabendo que seus filhos tinham um futuro financeiro seguro. O que você está prestes a descobrir não é mais um curso de autoajuda cheio de teorias vazias. É um sistema comprovado, apoiado por décadas de pesquisa em psicologia da persuasão e neurociência comportamental, que tem sido usado com sucesso por milhares de pessoas em todo o mundo. No entanto, por razões que você entenderá completamente até o final deste vídeo, esse conhecimento foi deliberadamente limitado em sua distribuição. Brian Tracy, reconhecido como um dos especialistas mais influentes em desenvolvimento pessoal e estratégias de negociação em todo o mundo, desenvolveu esse método depois de estudar os comportamentos das pessoas mais bem-sucedidas em diferentes setores. Mas o que ele descobriu foi tão poderoso, tão eficaz na transformação da situação financeira das pessoas, que muitas organizações começaram a pressionar para que esse conhecimento não se tornasse massivamente popular. Hoje você vai saber exatamente o que Maria Helena fez, passo a passo, para transformar sua situação. Você entenderá os princípios psicológicos que funcionam por trás de cada técnica. E o mais importante, você terá as ferramentas específicas para aplicar esse método em sua própria vida, independentemente de sua situação atual. Mas antes de prosseguirmos, quero que você entenda algo fundamental. Este não é um método de tirar vantagem dos outros ou manipular. É um método de equilibrar forças, de fornecer as mesmas ferramentas que os outros já estão usando e de garantir que você obtenha o valor real que merece por seu trabalho e talento. Maria Helena descreve assim: não se tratava de se tornar alguém diferente. Tratava-se de aprender a comunicar meu valor real de uma forma que os outros pudessem entendê-lo e respeitá-lo. Era como se durante anos eu estivesse falando em uma língua que ninguém entendia e, finalmente, alguém me ensinou a falar a língua que o mundo dos negócios realmente ouve. Para entender completamente como esse método funciona, primeiro, você precisa conhecer a história por trás de seu desenvolvimento. Brian Tracy nem sempre foi o renomado especialista em desenvolvimento pessoal que conhecemos hoje. Seu começo foi humilde,
trabalhando em empregos de salário mínimo, lutando para sobreviver exatamente como muitos de nós. Mas Tracy tinha uma curiosidade insaciável para entender o que tornava algumas pessoas extraordinariamente bem-sucedidas em suas negociações, enquanto outras igualmente inteligentes e trabalhadoras pareciam estar em desvantagem. Ele começou a estudar obsessivamente os padrões de comportamento dos negociadores mais bem-sucedidos do mundo, desde vendedores de alto rendimento até os de multinacionais. O que ele descobriu mudou sua vida e, eventualmente, a vida de milhares de pessoas que aplicaram seu método. Tracy identificou que 95% das pessoas operam a partir do que ele chamou de programação de escassez, enquanto os 5% mais bem-sucedidos operam a partir de programação de abundância. Mas a diferença não estava em sua mentalidade positiva ou em sua atitude. A diferença estava em técnicas específicas, mensuráveis e replicáveis. O primeiro pilar desse método é chamado de reversão de expectativa. A maioria das pessoas, quando entra em uma negociação salarial ou busca novas oportunidades, já aceitou mentalmente menos do que vale. Inconscientemente, eles programaram suas expectativas com base em suas experiências passadas, no que os outros lhes disseram ser realista ou em seus próprios medos sobre a rejeição. Maria Helena foi um exemplo perfeito disso. Quando ela começou a aplicar as técnicas de Tracy, ela percebeu que há anos ela vinha pedindo aumentos com base no que ela acreditava que seu chefe poderia aceitar, não no que seu trabalho realmente valia no mercado. Tracy ensina uma técnica específica, chamada ancoragem de valor superior, onde antes de qualquer negociação, você deve pesquisar e estabelecer mentalmente o valor máximo que sua posição ou serviços podem atingir no mercado. Mas aqui está a parte que as empresas não querem que você saiba. A maioria dos empregadores espera que você negocie. De fato, muitos orçamentos corporativos incluem uma margem específica para aumentos e melhorias salariais, mas só a utilizam quando os funcionários demonstram que conhecem seu valor real e sabem como comunicá-lo de forma eficaz. Maria Helena aplicou essa técnica em sua primeira negociação. Em vez de pedir um aumento de 5%, que era o que ele havia planejado originalmente, ele pesquisou o valor de mercado de sua posição, identificou as responsabilidades adicionais que havia assumido sem compensação extra e defendeu um forte aumento de 25%. Ele não apenas entendeu, mas seu chefe lhe disse que estava esperando que alguém finalmente reconhecesse o valor que ele trazia para a empresa. O segundo pilar é chamado de comunicação de valor tangível. Tracy descobriu que a maioria das pessoas, ao tentar negociar ou persuadir, se concentra em suas necessidades pessoais e não no valor que podem oferecer. É a diferença entre dizer "preciso de um aumento porque minhas despesas aumentaram" versus "identifiquei 3 processos em que posso gerar uma economia de $15.000 anualmente para a empresa e gostaria de discutir como minha remuneração pode refletir esse valor agregado." Essa técnica é baseada em um princípio fundamental da psicologia humana. As pessoas tomam decisões com base no benefício que percebem que receberão, não nas necessidades da pessoa que faz o pedido. Tracy desenvolveu uma estrutura específica de 4 etapas para estruturar qualquer conversa de negociação de forma que o benefício para a outra parte seja imediatamente claro e quantificável. Maria Helena domina esta técnica de uma forma extraordinária. Quando ele se candidatou ao seu segundo emprego, em vez de simplesmente enviar seu currículo, ele preparou uma apresentação de 10 minutos, onde demonstrou especificamente como suas habilidades poderiam resolver 3 problemas concretos que ele havia identificado na empresa. Ele não apenas conseguiu o emprego, mas negociou um salário 30% maior do que o posto inicial que lhe havia sido oferecido. O terceiro pilar, e sem dúvida o mais poderoso, é chamado de criando múltiplas escolhas. Esse é o aspecto do método de Tracy que mais incomoda as empresas, pois coloca o negociador em uma posição de força real.
A técnica consiste em nunca entrar em uma negociação com apenas uma opção ou alternativa. Tracy ensina que antes de qualquer grande negociação, você deve criar pelo menos 3 cenários diferentes onde você pode gerar valor. Isso não significa ser desonesto ou criar alternativas falsas, mas sim desenvolver genuinamente várias oportunidades para que seu tempo e talentos gerem resultados. Maria Helena aplicou isso de forma brilhante. Enquanto negociava seu segundo emprego, ele estava simultaneamente desenvolvendo um projeto freelance em consultoria de gestão para pequenas empresas e explorando a possibilidade de oferecer serviços de organização empresarial. Quando chegou a hora da negociação, eu não estava desesperado para conseguir o emprego. Ele tinha opções reais, e isso se refletia em sua confiança e capacidade de negociar a partir de uma posição de força. Mas é aqui que o método se torna verdadeiramente transformador. Tracy identificou que as pessoas mais bem-sucedidas não apenas aplicam essas técnicas ocasionalmente, mas as integram como parte de sua maneira usual de operar. Eles desenvolvem o que ele chama de mentalidade do negociador profissional, onde cada interação é vista como uma oportunidade de criar valor mútuo. O quarto pilar é chamado de escalonamento progressivo de valor. Essa técnica é baseada no entendimento de que oportunidades maiores sempre surgem dos relacionamentos e resultados de oportunidades menores. Em vez de buscar a transformação financeira de uma só vez, Tracy ensina como criar um sistema em que cada sucesso se torna a plataforma para o próximo nível de oportunidade. Maria Helena usou essa técnica para criar suas múltiplas fontes de renda. Seu sucesso no segundo emprego deu-lhe credibilidade para conseguir clientes de consultoria maiores. Seu sucesso em consultoria abriu a oportunidade de oferecer cursos de treinamento empresarial. Cada vitória tornou-se evidência de coragem que ele poderia usar para alcançar o próximo nível. Estudos conduzidos pela Universidade de Harvard sobre negociação eficaz mostraram que as pessoas que aplicam esses princípios sistematicamente têm um aumento médio nos ganhos de 180% nos primeiros 2 anos, em comparação com aquelas que continuam a operar com métodos tradicionais de busca de emprego e negociação salarial. Mas o quinto pilar é onde o método de Tracy se torna verdadeiramente revolucionário e é exatamente o que as empresas tradicionais mais temem: criação de valor independente. Tracy ensina que a verdadeira segurança financeira nunca vem de depender de um único empregador ou de uma única fonte de renda, mas de desenvolver a capacidade de criar valor de várias maneiras. Essa técnica não se trata de se tornar um empreendedor ou largar seu emprego atual. Trata-se de desenvolver habilidades e relacionamentos que permitem gerar renda adicional, mantendo sua estabilidade no emprego atual. Maria Helena começou a oferecer serviços de organização administrativa para pequenas empresas nos fins de semana. Em 6 meses, essa renda extra excedeu seu salário principal. A chave é identificar as habilidades que você já possui, mas não está monetizando totalmente. Tracy desenvolveu um exercício específico chamado Auditoria de Valor Pessoal, onde você analisa todas as habilidades, conhecimentos e conexões que possui e identifica pelo menos 5 maneiras diferentes de gerar renda adicional usando esses recursos. O que torna esse método tão eficaz é que ele não depende de circunstâncias externas ou de conexões especiais. Baseia-se em princípios universais da psicologia humana e do comportamento econômico que funcionam independentemente do seu setor, sua localização geográfica ou seu nível educacional atual. Mas deixe-me contar exatamente como Maria Helena implementou cada uma dessas técnicas em seu dia a dia, porque as especificidades são o que fazem a diferença entre o conhecimento teórico e a transformação real. Quando Maria Helena começou a aplicar o primeiro pilar, inversão de expectativa, ela enfrentou seu maior obstáculo, suas próprias crenças limitantes. Durante anos, ouvi frases como: "Você tem que ser grato por ter um emprego.
Você não pode pedir muito sem experiência. Espere sua vez e, eventualmente, você será reconhecido. Essas crenças estavam tão arraigadas que, mesmo quando ela pesquisou o valor de mercado de sua posição e descobriu que estava ganhando 40% menos do que a média, seu primeiro instinto foi pensar que talvez essas estatísticas não se aplicassem a ela. Tracy ensina uma técnica específica para superar esse obstáculo chamada reprogramação de referência de valor. O exercício envolve identificar 5 pessoas em seu setor que alcançaram o nível de sucesso financeiro desejado, estudar suas trajetórias e mapear especificamente quais habilidades e valores eles trazem para a mesa que justificam seu nível de remuneração. Então, você avalia honestamente quais dessas habilidades e valores você já possui ou poderia desenvolver em um período de tempo específico. Maria Helena fez esse exercício e descobriu algo surpreendente. Ela já possuía muitas das habilidades que as pessoas mais bem pagas em seu campo usavam, mas nunca as havia articulado ou posicionado corretamente. Por exemplo, ele desenvolveu um sistema para organizar e priorizar tarefas que aumentou a produtividade de seu departamento em 25%, mas nunca quantificou esse impacto ou o comunicou como uma habilidade especializada. O processo de aplicação da comunicação de valor tangível exigiu que Maria Helena aprendesse a pensar como empreendedora, mesmo quando era funcionária. Tracy explica que a maioria das pessoas pensa em termos de tempo por dinheiro, enquanto as pessoas financeiramente bem-sucedidas pensam em termos de valor para compensação. Essa diferença mental é fundamental. Maria Helena começou a medir tudo o que fazia em termos de impacto nos negócios. Quando ele reorganizou o sistema de arquivamento da empresa, ele não apenas percebeu que era mais eficiente, mas mediu exatamente quanto tempo isso economizou para cada pessoa da equipe e calculou o valor monetário desse tempo economizado. Quando ele implementou um novo processo para lidar com faturas de fornecedores, ele documentou especificamente como isso reduziu erros e melhorou o relacionamento com fornecedores e quantificou o impacto financeiro dessas melhorias. Esse nível de documentação pode parecer excessivo, mas Tracy mostrou que é exatamente o que separa as pessoas que obtêm reconhecimento financeiro regular daquelas que esperam anos entre os aumentos. As empresas tomam decisões financeiras com base em dados e resultados mensuráveis. Quando você pode apresentar o impacto do seu trabalho nesses termos, você se comunica na linguagem que os tomadores de decisão entendem e respeitam. O aplicativo Criando Múltiplas Escolhas foi inicialmente a parte mais desafiadora para Maria Helena, pois exigia sair de sua zona de conforto e começar a explorar oportunidades fora de seu trabalho atual. Mas Tracy ensina que você não precisa implementar todas as opções simultaneamente. O poder dessa técnica vem de saber que eles existem, explorá-los o suficiente para torná-los reais e ser capaz de referenciá-los com confiança quando necessário. Maria Helena começou dedicando 2 horas todos os sábados à exploração de oportunidades de consultoria em organização empresarial. Ele contatou 3 pequenas empresas em sua cidade, ofereceu-lhes uma consulta gratuita de 1 hora para avaliar seus sistemas administrativos e propôs projetos específicos para melhorar sua eficiência. Em 6 semanas, ele converteu 2 dessas consultas gratuitas em contratos pagos de 6 meses cada. O importante não foi o dinheiro inicial que esses projetos geraram, embora certamente tenha ajudado. O importante era que agora eu tinha opções reais. Quando chegou a hora de negociar em seu trabalho principal, ela não estava desesperada. Ele tinha evidências concretas de que seu valor era reconhecido no mercado, e isso se refletia em sua confiança e capacidade de negociar a partir de uma posição de força. A técnica de Progressive Value Scaling tornou-se natural para Maria Helena quando ela entendeu o princípio fundamental.
Todo sucesso deve ser usado estrategicamente como uma plataforma para o próximo nível de oportunidades. Não se trata de procurar sempre algo melhor, mas de construir sistematicamente uma reputação e um histórico que abram portas progressivamente maiores. Seu sucesso no primeiro aumento salarial deu-lhe credibilidade para se candidatar a cargos de maior responsabilidade. Seu sucesso em projetos de consultoria lhe rendeu estudos de caso específicos para propor serviços para empresas maiores. Seu sucesso em empresas maiores deu-lhe a experiência necessária para começar a oferecer cursos de treinamento empresarial. Cada etapa foi construída sobre a anterior, mas sempre mantendo a estabilidade de sua renda principal, enquanto desenvolve as novas oportunidades. Tracy enfatiza que esse método não se trata de assumir riscos irresponsáveis, mas de criar vários pilares de estabilidade financeira que se reforçam mutuamente. A implementação da criação de valor independente foi onde Maria Helena realmente começou a experimentar a sensação de controle sobre seu destino financeiro. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela não dependia completamente das decisões de um empregador para determinar sua renda. Sua consultoria em organização empresarial começou a gerar referências. Clientes satisfeitos a recomendaram a outros empresários. E logo ela teve mais oportunidades do que poderia lhe dar, trabalhando sozinha nos fins de semana. Isso lhe apresentou uma decisão interessante. Ele poderia expandir esses serviços e, potencialmente, gerar mais receita do que seu trabalho principal. Mas decidiu manter os dois porque a combinação lhe deu estabilidade e crescimento. Essa decisão ilustra um dos aspectos mais poderosos do método de Tracy. Ele não força você a escolher entre segurança e crescimento. Ele permite que você crie segurança real desenvolvendo várias fontes de valor que não dependem umas das outras. O Dr. Robert Cialdini, autor de Influence: The Psychology of Persuasion, validou cientificamente muitos dos princípios que Tracy incorpora em seu método. Cialdini demonstrou que existem 6 princípios fundamentais que influenciam as decisões humanas: reciprocidade, compromisso e consistência, validação social, gosto, autoridade e escassez. O método de Tracy integra esses 6 princípios sistematicamente em todas as interações de negociação. Maria Helena domina especialmente o princípio da reciprocidade. Antes de cada negociação ou proposta, sempre identifique maneiras específicas de agregar valor primeiro antes de pedir algo em troca. Isso cria um sentimento psicológico de dívida na outra pessoa, que naturalmente procura equilibrar a balança oferecendo algo de valor equivalente. O 6º pilar do método é chamado de documentação de impacto. Tracy descobriu que uma das razões pelas quais as pessoas não recebem o reconhecimento financeiro que merecem é porque não documentam efetivamente o valor que criam. Desenvolveu um sistema específico para medir, registrar e comunicar o impacto do seu trabalho de uma forma impossível de ignorar. Maria Helena usa essa mentalidade em todas as suas interações profissionais. Em vez de dizer, preciso de um aumento, diz ele, identifiquei uma oportunidade de aumentar a eficiência de nosso departamento em 15% e gostaria de discutir como podemos estruturar minha remuneração para refletir minha participação na geração desses resultados adicionais. Essa diferença de linguagem e abordagem muda completamente a dinâmica da conversa. Em vez de ser uma solicitação que pode ser rejeitada, ela se torna uma proposta comercial que pode ser avaliada e refinada. Mas implementar essa mentalidade requer uma mudança fundamental na forma como você se vê profissionalmente. Tracy explica que a maioria das pessoas foi condicionada pelo sistema educacional tradicional e pela cultura de trabalho a se verem como tomadores de pedidos em vez de criadores de valor. Esse condicionamento é tão profundo que mesmo quando as pessoas aprendem técnicas específicas de negociação, elas continuam a aplicá-las a partir de uma mentalidade de subordinação. Maria Helena descreve sua transformação mental desta forma: tive que parar de pensar no meu chefe como alguém que me fez um favor ao me pagar
e começar a pensar em nosso relacionamento como uma parceria em que ambos nos beneficiamos da minha contribuição. Quando mudei essa perspectiva, toda a minha maneira de me comunicar também mudou. Essa mudança de perspectiva se refletiu em todos os aspectos de suas interações profissionais. Nas reuniões, em vez de simplesmente relatar o que havia feito, ele começou a apresentar análises de como suas ações impactaram os objetivos mais amplos da empresa. Em vez de esperar que os projetos fossem atribuídos a ele, ele começou a identificar oportunidades de melhoria e propor sua participação na resolução delas. A primeira estratégia é chamada de reorientar objeções. Quando alguém rejeita sua proposta ou questiona seu valor, em vez de defendê-lo ou insistir em você, você redireciona a conversa para os benefícios específicos que identificou. Por exemplo, se um chefe disser, "Não temos orçamento para aumentos este ano", em vez de aceitar isso como uma resposta final, você pode responder, "Eu entendo as restrições orçamentárias. É por isso que me concentrei em identificar maneiras pelas quais minha contribuição pode gerar economias ou receitas adicionais que justifiquem o investimento. Você gostaria que examinássemos os números específicos?" A segunda estratégia é a proposta piloto. Se houver resistência em implementar mudanças permanentes em sua remuneração, você propõe um período de teste onde demonstra o valor adicional que pode gerar, com o entendimento de que a remuneração será ajustada se os resultados atenderem a métricas específicas e previamente acordadas. Maria Helena utilizou essa estratégia quando propôs assumir responsabilidades adicionais em coordenação com os fornecedores. Seu chefe não tinha certeza se ela seria capaz de lidar com essa responsabilidade adicional, então eles concordaram com um período probatório de 3 meses em que ela lidaria com essas funções, mantendo suas responsabilidades atuais. Ao final dos 3 meses, ele melhorou o relacionamento com os fornecedores, reduziu os custos de fornecimento em 12% e demonstrou claramente que merecia tanto a responsabilidade adicional quanto a compensação correspondente. A terceira estratégia é a documentação de valor contínuo. Tracy enfatiza que o processo de provar seu valor não termina quando você recebe um aumento ou uma promoção. Deve ser um processo contínuo que você estabelece como parte de sua rotina profissional regular. Maria Helena mantém o que ela chama de relatórios mensais de impacto, onde documenta especificamente as realizações, melhorias e contribuições de cada mês. Isso não apenas fornece material para negociações futuras, mas também mantém seu valor visível e importante para seus supervisores. Tracy também identificou algo que ela chama de o fator de substituição. Muitas pessoas subestimam seu valor porque não consideram totalmente quanto custaria substituí-los. Não se trata apenas do salário que eles teriam que pagar a alguém novo, mas de todos os custos associados: tempo de recrutamento, treinamento, perda de produtividade durante o período de adaptação e perda do conhecimento institucional específico que você desenvolveu. Maria Helena calculou que substituí-lo custaria à sua empresa aproximadamente 3 vezes seu salário anual, considerando todos esses fatores. Essa perspectiva deu a ele uma nova compreensão de sua posição de barganha e o ajudou a solicitar compensações mais ambiciosas, com confiança justificada. Após 8 meses de aplicação sistemática desse método, Maria Helena não apenas quintuplicou sua renda, mas transformou completamente sua relação com o dinheiro e com seu próprio valor profissional. Mas o mais importante, ele desenvolveu um sistema replicável que lhe garantiu continuar a crescer financeiramente ano após ano. Hoje, Maria Helena ganha mais em 1 mês do que ganhava anteriormente em 5 meses. Ela tem 3 fontes diferentes de renda: seu trabalho principal, onde agora ocupa um cargo de supervisão com um salário 4 vezes maior que seu salário original, sua consultoria em organização empresarial, que gera renda adicional equivalente ao seu antigo salário integral, e seus cursos de treinamento, que está começando a escalar para gerar renda passiva. Mas os números são apenas parte da história. O que realmente mudou
foi sua mentalidade e sua confiança. Maria Helena não acorda mais preocupada com as contas. Ele não aceita mais automaticamente a primeira oferta feita a ele. Ele não se sente mais impotente em suas negociações profissionais. Seus filhos agora têm contas de poupança da faculdade. Ele tem um fundo de emergência que lhe dá segurança e tranquilidade. E o mais importante, você tem as ferramentas e o conhecimento para continuar a crescer financeiramente sem depender de fatores externos. Mas deixe-me compartilhar com você alguns detalhes específicos sobre como é a vida de Maria Helena hoje, porque esses detalhes o ajudarão a visualizar concretamente o que é possível quando você aplica esse método de forma sistemática. Seu dia típico agora começa de forma completamente diferente. Em vez de acordar preocupada com as contas que precisa pagar, ela acorda revisando as oportunidades que tem para aquele dia. Ele verifica seus e-mails para ver quais novos projetos de consultoria foram propostos a ele, verifica o progresso de seus cursos online e planeja como criará valor adicional em seu trabalho principal. Seu trabalho como supervisora lhe paga 4 vezes o que ela ganhava como assistente administrativa, mas isso representa apenas 50% de sua renda total. Seus projetos de consultoria geram aproximadamente 30% a mais, e seus cursos de treinamento empresarial estão começando a gerar os 20% restantes, com potencial de crescimento exponencial. Mas os números financeiros são apenas parte da transformação. O que realmente mudou é sua relação com o trabalho e com seu próprio valor. Maria Helena não aceita mais automaticamente as condições que lhe são oferecidas. Ela não se intimida mais nas negociações, não procrastina mais conversas difíceis sobre remuneração. 2 meses atrás, quando uma empresa concorrente lhe ofereceu um emprego com um salário 20% maior que o seu, ele não sentiu pânico ou desespero para aceitar a primeira oferta. Em vez disso, ele aproveitou essa oportunidade para ter uma conversa estratégica com seu atual empregador sobre seu valor e futuro na empresa. O resultado foi uma contraproposta, que não apenas correspondia ao salário oferecido pela concorrência, mas incluía benefícios adicionais e um plano de crescimento claro para os próximos 2 anos. Essa confiança e capacidade de navegar nessas situações não vieram da noite para o dia. Foi o resultado da aplicação consistente de cada uma das técnicas que discutimos, documentando continuamente seu valor e sempre mantendo várias opções desenvolvidas. A transformação também se estendeu à forma como Maria Helena educa seus filhos sobre dinheiro e trabalho. Em vez de ensiná-los a trabalhar duro e esperar ser reconhecidos, ele os ensina desde tenra idade a identificar valor, comunicá-lo de forma eficaz e criar várias maneiras de gerar renda. O que torna esse método tão eficaz, onde outras abordagens falham? A resposta é que não se baseia em motivação temporária ou pensamento positivo, mas em técnicas específicas e sistemáticas que produzem resultados mensuráveis. Não depende da sua personalidade ou de ter conexões especiais. Baseia-se em princípios universais que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. Tracy também identificou algo que ele chama de o efeito composto da coragem. Toda vez que você aplica essas técnicas e obtém um resultado positivo, você não apenas melhora sua situação financeira imediata, mas também constrói sua reputação, sua confiança e sua rede de oportunidades. Esses benefícios colaterais se acumulam com o tempo, criando um impulso que torna cada nova oportunidade mais acessível do que a anterior. Maria Helena experimenta esse efeito constantemente. Sua reputação de obter resultados traz oportunidades que você nem mesmo busca ativamente. Sua confiança nas negociações permite que ele busque uma compensação que antes consideraria impossível. A sua rede de contatos profissionais proporciona-lhe acesso a projetos e colaborações que multiplicam a sua capacidade de geração de rendimentos. Mas aqui está a realidade que você precisa entender. Esse conhecimento não vai se tornar popular por conta própria. As empresas tradicionais não têm incentivo para que seus funcionários conheçam essas técnicas.
Os sistemas educacionais tradicionais não ensinam negociação eficaz, e a maioria dos cursos de desenvolvimento pessoal se concentra na mentalidade, mas não nas técnicas específicas que produzem resultados reais. De fato, há uma resistência ativa à popularização desse conhecimento. Tracy documentou quantas organizações empresariais pressionaram para limitar o acesso ao treinamento avançado de negociação para funcionários de nível médio e inferior. A razão é óbvia. Funcionários que conhecem seu real valor e sabem negociar de forma eficaz representam custos trabalhistas mais altos e menos controle para as empresas. Essa resistência sistemática significa que a maioria das pessoas nunca aprenderá essas técnicas, a menos que tome a iniciativa de procurá-las ativamente. E é aí que reside sua vantagem competitiva única. O que torna esse método tão eficaz, onde outras abordagens falham? A resposta é que não se baseia em motivação temporária ou pensamento positivo, mas em técnicas específicas e sistemáticas que produzem resultados mensuráveis. Não depende da sua personalidade ou de ter conexões especiais. Baseia-se em princípios universais que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. A questão não é se essas técnicas funcionam. Os resultados de Maria Helena e milhares de pessoas que aplicaram o método Tracy são evidências suficientes. A questão é se você vai tomar medidas para aplicá-los em sua própria vida. Pense desta forma. 8 meses atrás, Maria Helena estava exatamente onde você poderia estar agora. Preocupada com as finanças, sentindo que seu trabalho não era valorizado adequadamente, vendo como outras pessoas conseguiam oportunidades que pareciam fora de alcance. A única diferença entre sua situação então e sua situação atual foi sua decisão de aprender e aplicar sistematicamente essas técnicas. Você não precisa esperar pelo momento perfeito. Você não precisa de mais experiência ou mais credenciais. Você não precisa de conexões especiais ou capital inicial. O que você precisa é a decisão de aplicar um método comprovado de forma consistente até começar a ver os resultados. Lembre-se das palavras de Brian Tracy. Não há limites para o que você pode alcançar, exceto os limites que você estabelece para si mesmo. Maria Helena eliminou esses limites autoimpostos e transformou completamente sua realidade financeira. Agora é a sua vez. A oportunidade está bem na sua frente. As técnicas são comprovadas. Os resultados são possíveis. A única variável que resta para determinar é sua decisão de agir. Você vai continuar navegando em sua carreira com os métodos que o trouxeram até onde está agora? Ou você vai aplicar as mesmas técnicas que transformaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo? A escolha é sua. Mas lembre-se, cada dia que passa sem aplicar essas técnicas é um dia em que você está deixando dinheiro na mesa. É um dia em que você está aceitando menos do que vale. É um dia em que você está adiando a transformação financeira que é totalmente possível para você. Maria Helena tomou sua decisão há 8 meses. Hoje, enquanto seus filhos brincam no jardim da casa que ela conseguiu comprar graças à sua nova renda, ela sabe que tomou a decisão certa. Seu único arrependimento é não ter conhecido essas técnicas anos antes. Não deixe que essa seja a sua história. Tome uma atitude agora. Seu futuro financeiro está esperando por você.